Salve, salve galera! Hoje a resenha é com Paulo Silas. Paulo Silas, que todo mundo na bola aí conhece como Silas, né? Foi um craque de bola aí, conhecido mundialmente. Bom dia, Silas, tudo bem? Bom dia, Juninho. Obrigado, né? Prazer estar com você aqui. E vamos que vamos. Vamos para a resenha. Bora. A gente sabe, né? Eu sei, é sabido por todos que gostam de futebol aí, que você é da Vila Teixeira, em Campinas, nascido dia 27 de agosto de 65, de uma família de 9 irmãos, 6 meninas e 3 garotos. Como foi essa infância? Foi complicada? Foi tranquilo? Como é que foi? Sou da Vila Teixeira e tranquilo não foi não. Porque a mãe morreu, a gente tinha 5 anos de idade, o Paulo e eu. Na verdade, né? 6 mulheres, 3 homens. O Eli já era um pouco mais velho, ele jogou no Guarani, jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro. E aí o Paulo e eu, a gente tinha 5 anos, a irmã mais velha tinha 20 quando a mãe morreu. Então foi complicado, mas assim, a gente teve um herói lá em casa, né? Que foi meu pai. Meu pai conseguiu tocar a família inteira. Imagina você ficar com uma bucha dessa, de perder a esposa e ter 9 filhos para criar, 6 mulheres, né? 3 homens. Mas ele fez isso de uma maneira brilhante. Meu pai era chefe de estação da Cefaz. E tanto que a minha irmã mais velha nasceu em Uberaba, o Eli, meu irmão, nasceu em Ribeirão Preto, né, as minhas irmãs algumas também, e o Paulo, a Noemi e eu nascemos aqui em Campinas, né? Mas ele sempre educou a gente passando muitos valores, muitos princípios, principalmente princípios da palavra de Deus, né? Que foi onde a gente cresceu e formou a nossa base de seres humanos, né? De pessoas direitas, de pessoas honestas. A gente nunca teve grana não quando a gente era criança, mas a gente sempre teve muita educação e muito cuidado dentro de casa. Nunca faltou comida, nem teto e nem roupa, mas sempre foi naquele limite ali, né? E Deus foi, já tinha os planos pra gente, e aí depois cada um foi tomando seu caminho. O Eli virou o primeiro jogador de futebol, né? Jogou no Flamengo com o Zico também, depois o Paulo, meu irmão e eu. Eu também pude jogar com o Zico já na seleção brasileira. Então, assim, Deus cuidando o tempo todo e cuida até hoje, né? Eu quero aqui agradecer a Deus por estar permitindo que a gente grave essa resenha, por permitir que o senhor disponibilize o seu tempo para vir aqui gravar comigo. E agradecer também o senhor por ter vindo aqui, por ter vindo dar essa moral para mim, que estou começando, que, como eu falo, não dei um chute, mas estou aí para agradecer o nome de Deus e falar de futebol. Eu acho que isso aqui é o principal, né? Eu passei por muitas coisas boas, passei por muitas coisas difíceis também, mas o que eu aprendi esse tempo todo, a primeira coisa que eu aprendi é que a humildade, ela é uma virtude traiçoeira. Quando a gente pensa que possui, já perdeu. E a segunda coisa que eu aprendo e eu aprendi durante a minha caminhada toda é que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Então, quando às vezes eu abri mão de uma época de ir para o Japão para ganhar muito dinheiro, para permanecer lá na Argentina, onde eu estava jogando no São Lourenço, e Deus falou claramente para mim, falou, ó, fica tranquilo, você fez muito bem em ser obediente à minha voz. Porque eu senti e percebi que não era para ir. E ele falou isso para mim, mas você não se esqueça de uma coisa, eu sou Deus e eu não fico devendo nada para ninguém. Então, Deus ele age dessa maneira. A gente pode ficar descansado. Se a gente ficar na posição certa, se a gente for obediente a Deus, amar, seguir, servir a Deus, o resto é com ele. Ele aplana no caminho na frente da gente. Quando você tem que ir para um país, por exemplo, como o Japão, morei 2 anos no Japão, ele foi na nossa frente, cuidou de tudo. Fui para o Catar, que é outro mundo completamente diferente, e clima também, quente demais. Ele cuidou da gente, Cultura, tá? né? Tudo. Idioma, comida, Itália, Portugal, Argentina, Uruguai, os países que eu morei, cidades diferentes, né? Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, todos esses Paraná, todos esses lugares que eu fui, Deus sempre tomou conta de tudo, da esposa, dos filhos, e é assim, eu espero permanecer, né?
firme seguindo a direção dele até o fim, né? E vamos falar do São Paulo, vai. É, Vamos falar daquele time lá dos Menudos, né? Que é conhecido como os Menudos. Era difícil jogar com aqueles caras, assim como o senhor de muita qualidade? Ou vocês se conheciam tão bem que era muito fácil? deixa eu aproveitar para contextualizar, né, Julinho, que a garotada de hoje, quando a gente fala dos Menudos, eles não sabem quem são os Sim, Menudos, né? sim. Os Menudos eram um grupo porto-riquenho que tinha o Rick Martin, era o mais novo, tinha 11 anos, eu vi o Rick Martin como estou vendo o Juninho assim, aí tinha o Roy, tinha o Robin, o Charlie, que era o grupo, eu acho que era até 16 anos só, e as mães estavam junto com eles também. Depois veio o Dominó, veio um monte de grupo brasileiro seguindo ali a onda dos Menudos. E a gente surgiu lá no São Paulo, o Miller, o Sidney, o Visório, o Niltinho e eu, junto com os Menudos. E aí eles colocaram apelido na gente, os Menudos do Morumbi, os Menudos do Sininho, né, que era o nosso técnico na época, daqui de Campinas também. E a gente, assim, futebol, tudo que acontece é sempre muito divulgado, tem muita mídia em cima. A gente foi campeão, bicampeão paulista, campeão brasileiro, aí o Miller e eu, a gente foi campeão sul-americano com a seleção brasileira, sub-20, depois já campeão mundial, e aí depois a gente já foi campeão, já foi para a seleção brasileira na Copa do México profissional, Copa América na Argentina, campeão da Copa América aqui no Brasil, e aí pegou esse apelido. Até hoje já não tem mais aquele cabelinho que tinha dos Menudos, né? Eu tô mais avô dos Menudos do que Menudo, mas ficou esse apelido e é até carinhoso e é legal a gente ser lembrado, né? E ser comparado com um grupo que teve muito sucesso, né? E era difícil jogar junto com Era Miller, nada, Careca, Sidney? era nada, era nada. Quando você pega Oscar Dario Pereira, para mim, das melhores duplas de zaga que eu vi jogar da história, Gilmar, goleiro, Zé Teodoro, Nelsinho na lateral esquerda, aí depois tinha o Bernardo, eu e o Pita, e aí Miller, Careca e Sidney. Cara, era fácil porque a gente se entendia muito bem, o Miller com a velocidade, com a genialidade, Careca com os gols e a moral que ele tinha, o Sidney com muito drible, Bernardo, Pita, maestro para conduzir o meio campo, eu fazendo a ida e volta, né? O Bernardão marcando, Zé Teodoro chegando, Nelsinho chegando, Oscar e Dario, duas colunas lá atrás que dificilmente passava por ele. Quando passava, ainda tinha o Gilmar e o Cilinho no banco, nosso treinador, que era nós estamos falando isso de 30 anos atrás. O que eles fazem hoje, Guardiola, o Klopp, o Fernando Diniz, Dorival Júnior, né? Renato Gaúcho, o Cilinho já fazia. Lá atrás ele já fazia tudo isso. Então era um futebol menino, ao mesmo tempo era um futebol para frente e um futebol objetivo, mas com responsabilidade. Então subir num trem desse aí é fácil, porque a bola chega redonda, você só tem que acompanhar o raciocínio, né? De um Careca, de um Pita, de um Miller, de um Círio. E foi assim, uma época de ouro, e que todo mundo lembra com muito carinho. Quando a gente vai lá no camarote dos ídolos lá, a gente vê os pais falando para os filhos: ó, sou São Paulino por causa dele, ó, sou São Paulino por causa dele, e isso é gratificante pra gente, né? E quando se fala de Cilinho, eu já escutei muito falar do Cilinho já, que ele era à frente do seu tempo, assim como eu escuto falar do Pelé, que era à frente do seu tempo, que era já diferente para a época. O que nele que era tão diferente assim, que você pode falar? Eu sei que tem vários, mas um detalhe que você fala, não, isso aqui não era normal na época e ele já fazia.